A paz do Senhor Jesus, quem vos fala aqui é o apóstolo Ministério União da Igreja Pinhel. Glória a Deus. O livro de Gálatas, no Novo Testamento, no capítulo 5, a partir do versículo 16, diz assim: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro que, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Então você vê isso no livro de Gálatas 5, a partir do versículo 16, as obras da carne. Mas eu vou falar hoje sobre o versículo 21, que é a inveja. Glória a Deus, invejas. É uma obra da carne, né? Você já observou que a inveja causa muito prejuízo na vida de uma pessoa? Vê o exemplo na vida daqueles dois irmãos, né? A Caim e Abel. Abel oferece o melhor sacrifício para Deus, né? Tira do melhor do seu rebanho, oferece a Deus, quanto Caim pega o mais insignificante e oferece a Deus, Deus rejeita. E aí o que acontece? As consequências são sérias, porque o Senhor rejeita, ele não gostou que o Senhor rejeitou, e aí ficou depois zangado ainda, e o Senhor ainda advertiu ele, que o pecado estava à porta, que ele dominasse sobre ele, mas ele não fez isso, e permitiu com que a inveja do seu irmão, por ter feito o melhor para Deus, Deus recebeu, e aí ele vai se vinga do irmão, matando o irmão. Por quê? Por causa de inveja. Esse sentimento tem fluído na vida de muitas pessoas. Quantas pessoas que fazem sociedade e empresa, e a pessoa é bem sucedida e a outra pessoa fica com inveja, ou até, glória a Deus, um sócio ou até um funcionário. A inveja tem destruído lares, instituições, a inveja tem destruído muitas pessoas. Esse sentimento diabólico, esse sentimento de querer, né, aquilo que não é da pessoa, porque se alguém desenvolveu algo, a pessoa tem que dar graças a Deus, né, e esperar Deus fazer, ou se esforçar para fazer na vida de cada um o que tem que ser feito, e não ter um sentimento de inveja, querer o que é da pessoa, né, querer usufruir do que a pessoa conquistou, né? Esse sentimento é diabólico, é um sentimento que destrói, como eu já falei aqui, o caso que aconteceu entre Caim e Abel foi por causa a inveja devido a ter uma ação errada, né? E as obras da carne, ela se manifesta porque justamente a pessoa não vive o evangelho, né? Porque a obra da carne, a carne, a gente está nessa carne, porém não podemos viver nela, nos desejos dela. Romanos 8:1 fala sobre isso, né? Se a pessoa viver na carne, morrereis, né? Porque o salário de pecar é a morte, está em Romanos 8, a partir do versículo 1, está lá, Romanos capítulo 8. Então, pela morte de Jesus na cruz, a gente faz o que? A gente olha para esse sacrifício, depois de se entregar a Jesus, orando, buscando e negando a si mesmo, pegando essa natureza adâmica, que é a natureza da carne contaminada pelo fruto que Adão comeu, entendeu? E crucifica, e não dá mais lugar esse desejo de morte, no caso hoje inveja, que é o tema de hoje. Então precisamos nos esforçar e de uma maneira que a gente venha afastar esse mau sentimento, né? Esse sentimento do diabo, que é a inveja. Que Deus, né, nos ajude, que a gente venha cada um cumprir a palavra de Deus, porque se a gente viver o evangelho, andar em obediência a Deus, guardar a palavra, espírito nenhum vai prevalecer contra nós, porque o Senhor peleja por nós. A peleja é dele, mas o lugar a gente que dá, a Deus ou o diabo. E você está entendendo? É colocado dois caminhos para a gente.
o céu e o inferno, Deus ou o diabo. Se você anda nas trevas, se você pratica o mal, se você tem sentimento faccioso, de separação, de inveja, com certeza vai atrair outros espíritos, espírito contrário, espíritos que de inveja, que destrói. Então esse tipo de espírito que opera através da inveja. Então se liberte, se você tem esse sentimento, peça para Deus repreender. Quando você vê alguém se dando bem, você não elogia, porque você fica com sentimento de inveja. Em tanto lugar, né? Tem no nosso meio também. Então a gente tem que se guardar debaixo do sangue, né? Debaixo da mão potente de Deus. Sujeitai, pois a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Né? A gente sujeita a Deus as nossas emoções, né? Você vai ver lá no versículo que tem os frutos do Espírito, tá em Gálatas também. Você vai ver que o fruto do Espírito é quando a gente anda no Espírito. Espírito quer dizer com letra maiúscula, que é o Espírito Santo. Quando a gente anda no Espírito, permite que o nosso Espírito ande na vontade de Deus. A gente colocar tudo isso distante, todo esse mal, toda essa prática de inveja, obra da carne, e o Senhor nos recebe na presença dele e nos fortalece e nos abençoa. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações e que sejamos guardados desses maus sentimentos para a glória do Senhor. Shalom Adonai.